Próxima pergunta, também clássica, você vai ouvir, tá? Where are you going to stay? O guarda vai querer saber onde é que você vai ficar. Pô, você vai ficar 2 semanas no país. Você conhece alguém? Você vai ficar onde? Né? Então, where are you going to stay? Clássica, tá? Where are you going to stay? Poderia usar a pergunta where are you staying usando essa mesma ideia aqui de how long are you staying? Where are you staying? Também poderia funcionar super bem. Mas eu trouxe uma variação exatamente para lhe dar mais conteúdo, tá? Então a pergunta é where are you going to stay? Where are you going to stay? Lembrando que esse G do ING, esse último G não é pronunciado, tá bom? Where are you going? Going, tá vendo? Para no N. Where are you going to stay? Vamos lá, vamos repetir? Where are you going to stay? Where are you going to stay? Tá vendo como é que eu subo e depois eu desço, ó? Where are you going to stay? Very nice. Very nice. É isso aí. É o treino. É o treino. É o treino. E aí a resposta do turista, né, é at the Holiday Inn. E Holiday Inn sendo um hotel, tá? Então, ele vai ficar no hotel Holiday Inn. Aqui eu também gostaria de ressaltar um pequeno detalhe, que é a palavrinha at, logo no início da frase. Muitas pessoas têm dificuldade com isso em inglês, que são as famosas preposições. Alguém aqui já ouviu falar disso, preposição? Ou, como chamamos em inglês, de preposition? E se sim, tem alguma dificuldade em relação a isso? Eu vou passar para você agora como é que se resolve isso. A gente resolve essa dificuldade com preposição sempre associando ao que vem depois, tá? A maioria das vezes o que vem depois. Então, às vezes o que vem antes, mas na maioria das vezes o que está depois, ok? Então, aqui no caso, o que está depois? Holiday Inn. Holiday Inn é o quê? É o hotel. O hotel é um local, entendeu? Se o hotel é um local, a gente usa at. Viu como é que a gente faz? Como é que a gente aprende isso? Então, vou falar assim, na escola. Escola não é um local? At school. Vou falar no shopping center. At the mall. Vou falar na minha casa. At home. Entenderam? Se eu estou falando de um local, eu uso a preposição at. E pode ser qualquer local que vier depois. A preposição é at. As demais preposições, como foram mencionadas aqui pela Cristina, né? On and in, por exemplo, né? On, in and at são as 3 mais comuns. E outras, que nós temos muitas outras, elas igualmente seguem esse mesmo padrão. Você sempre junta, conecta a preposição com o que vem depois. Não se traduz preposição. Se você se traduzir, você vai se ferrar. Porque às vezes é no, às vezes é a mesma preposição, tá? Às vezes é no, às vezes é na, às vezes é nos, às vezes é nas, às vezes é... muda muito. Então você tem que se conectar ou conectar a preposição com o que vem depois. Beleza? Então, se você junta isso, você resolve isso. Tá? Legal? Então, at the Holiday Inn. Ficou claro? Vamos à pronúncia? Ó, o H que tem som de R, ó. Holiday. Holiday. At the Holiday Inn. At the Holiday Inn. At the Holiday Inn. Very nice. Gleice está perguntando por que eu não posso falar que eu vou ficar 6 meses ou 2 meses. Geralmente eles vão questionar questão financeira. Né? Se você vai ficar 6 meses, você tem que ter dinheiro suficiente para se manter por 6 meses. Se vai ficar 2 meses, você tem que ter dinheiro para se manter com 2 meses. E você não pode trabalhar no país. Você está indo a turismo. Entendeu? Isso geralmente dá problema. Por isso que é melhor você falar 2 semanas e não 2 meses, ou e não 6 meses, tá? E aí, como o Anilson disse aqui, né? O Amilson disse, o período máximo são 6 meses. É o que geralmente eles dão. Mas se você falar que vai ficar 6 meses, ele vai perguntar isso, ó. Quanto que você está trazendo de dinheiro? Inclusive, a próxima pergunta, how much money did you bring? Tá?
Porque, exatamente, as pessoas que já estão acostumadas com isso, como é o caso aqui, né, o Hamilton, sabe como funciona, né? Então, how much money did you bring? É a próxima pergunta. Falando de grana. Quanto dinheiro você trouxe? How much money did you bring? Aqui, eu treinei um casal de alunos para uma viagem que eles fariam para os Estados Unidos, e essa viagem tinha duração de 2 meses, mas era para estudo, né? E eles iriam fazer aulas específicas numa escola específica nos Estados Unidos, e para isso eles precisariam de ficar nos Estados Unidos durante 2 meses. Então, o que eles fizeram? Eles não sabiam muito bem se gastariam mais com o IOF, né, que é o imposto, utilizando o cartão de crédito nos Estados Unidos. Eles pegaram e levaram uma quantidade maior de dinheiro. Eles separaram $10.000 e levaram com eles. Só que eles não me falaram isso. Porque se tivessem me falado, eu teria dado a informação. E é por falta de informação que a gente se ferra, né? Chegou lá na hora da alfândega, o guarda perguntou, so how much money did you bring? E eles falaram $10,000. Na mesma hora mandaram eles para a salinha. Por quê? Você não pode levar $10.000 para os Estados Unidos. Não é permitido por lei. Aí você tem que... Tá, pode até ser permitido, mas aí você vai ter que comprovar aquilo tudo, mostrar a sua renda. Então eles ficaram lá horas e horas e horas comprovando que eles ficariam nos Estados Unidos a estudo durante 2 meses, e blá, 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 e tinha que ligar lá para a escola, e tinha que ligar para a empresa no Brasil, porque eles eram empresários aqui no Brasil, para poder fazer as conexões e tudo mais. O maior trabalhão, simplesmente porque eles falaram $10.000. Se eles tivessem dito $9.000, não teria problema. Se tivessem falado comigo, não teria problema. Falta de informação é tudo, tá vendo? Então agora você já sabe. Vamos à pronúncia dessa pergunta. How much money did you bring? How much money did you bring? How much money did you bring? Muito bom. 2 pontos aqui que valem a pena serem ressaltados. Primeiro, a palavra money. Eu vejo muita gente pronunciando money. Ó, padrão linguístico. Man. O O com som de A. Man. Acontece também na palavra Monday, de segunda-feira. Monday. Man. E o EY, som de I. Money. Money. Você vai ver isso acontecer na palavra monkey, de macaco. Na palavra donkey, de burro, né, do animal, burro, tá? O asno. Beleza? Então, money. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é a pronúncia do did you, tá? Did you. Olha como é que o D aqui tem esse som mais aproximado do nosso D aqui na região sudeste, tá? Sul e norte não costumam pronunciar assim. Aqui, na nossa região, se você prestar bem atenção, nós falamos vinagrete, gilete, não é assim? Mas no sul e no norte, a pronúncia geralmente, no Brasil, tá? Geralmente a pronúncia é o quê? Vinagrete, gilete, o T tem som de T. Mas aqui a gente tem esse T e o D também, aqui na região sudeste, é muito comumente pronunciado com som de e ti. No caso do inglês, quando a gente tem essa palavra you em seguida, é mais por causa do Y, né, do som do Y. Com o did no início, a gente junta e fica did you, tá? How much money did you bring? Beleza? Lucas também está falando aí a diferença do how much para o how many, né? É um pequeno detalhe aqui, how much a gente usa para coisas como dinheiro, que a gente não consegue contar. Como é que é, Marcelo? Eu conto meu dinheiro. Não. Você conta a ideia, dinheiro, mas não a palavra. Não tem como falar 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Né? Então a palavra money é incontável. Ó, palavra água, não tem como contar água. 1 água, 2 águas, 3 águas. Isso não é possível. O que a gente conta? O copo da água, o litro da água,
né? Uma caneca de água, mas a palavra água não tem como contar. Em inglês, essa palavrinha quanto, ela tem uma variação. Quando nós contamos alguma coisa, a gente usa o how many mencionado pelo Lucas. Então a gente conta, por exemplo, celulares. How many cell phones? Porque um celular, 2 celulares, 3 celulares, etc. Quando a gente não conta, como é a palavra dinheiro, a gente usa how much. É por isso que quando você vai perguntar o preço de alguma coisa, a pergunta é sempre com how much. Tá? Bacana, bacana. Legal. Tá vendo como essa interação é muito importante para a aula, como ela enriquece a aula? Se eu ficar aqui só entregando conteúdo que eu separei para entregar, fica muito, sei lá, fica muito xoxo, né? Fica muito superficial. Quando vocês trazem essas dúvidas, quando vocês trazem essas informações a mais, eu consigo agregar mais valor, tá? Legal? Bacana. A pergunta aqui do Kowalski, deve ser Kowalski, né? Se eu for e falar 2 semanas, posso ficar um mês ou mais? Vai depender do tanto de tempo que o guarda te der. Às vezes você vai falar 2 semanas, você vai te dar 2 semanas. Às vezes você vai falar 2 semanas, ele vai te dar 2 meses. Às vezes ele vai te dar 6 meses. O tempo que ele te der de estadia, você pode ficar, não tem problema algum, você não fica ilegal lá. Tá? E aí a resposta para essa pergunta do dinheiro é 2,000, not 10,000, 2,000. 2,000 plus credit card. E aí, gente, olha, ainda mais nos dias atuais, né? Andar com dinheiro não é tão bom assim. Então, usa o cartão de crédito, credit card. Credit card é o ideal. E a palavrinha plus, novamente o U com som de A, tá vendo? Ó? How much plus, viu? Mesma coisa, padrão linguístico. Então, plus é mais. Então, $2.000 mais o cartão, tá top. Você vai poder comprar tudo que você quiser comprar e, quer dizer, quase tudo, né? Porque para voltar para o Brasil também tem um limite de compras, né? Mas, enfim, você consegue fazer as coisas que você deseja fazer com $2.000 mais os seus cartões de crédito, tá? Legal? Então, 2,000 plus credit card. Repare que eu não precisei mencionar a palavra dollars. É claro, já está óbvio, já está embutido. Ele perguntou how much money. Então, 2,000, 2.000. Não preciso falar $2.000. $2,000. Se eu quiser, eu posso? Posso, mas não há necessidade. Então, 2,000 plus credit card. Vamos repetir essa frase? Vamos lá, então. 2,000 plus credit card. 2,000 plus credit card. $2,000 plus credit card. E Glaze, é tranquilo a alfândega, tá? Não é essa loucura toda, não. Fique de boa. É tranquilo, você só precisa do conhecimento. Sabendo como fazer, praticando aquilo que você aprendeu e tendo o professor para te corrigir, você fica apta a fazer esse tipo de viagem em no time, rapidinho, tá?